E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Quanto tempo faz que eu não apareço aqui, né? Na verdade, nem faz tanto tempo assim, mas eu entrei aí numa maré de ficar deprimida e triste, então parei um pouquinho porque eu queria trazer vídeos alegres, vídeos felizes. Então hoje eu tô aqui pra gente fazer aquele vídeo mais descontraído, sabe? Pra gente conversar um pouquinho de perto, eu e Tutu e eu, pra gente conversar, pra gente fazer aquela carta aberta que nem eu costumo falar e conversar como se a gente estivesse frente a frente. Só que hoje eu vim contar aqui bastante coisas pessoais, coisas da minha vida, e pontuar pra vocês como que a literatura me ajudou nesse processo que eu vou comentar aqui pra vocês. Na verdade, como a literatura LGBTQIAP+, me ajudou nesse processo, né? Apesar de eu achar que vocês já conhecem a minha relação com essas histórias, eu vou comentá-las aqui pra vocês de novo, contando um pouquinho do que tinha por trás de tudo isso, o que eu tava pensando, como é que eu me tratava antes desse processo todo, assim, de eu me descobrir, de eu me entender, de eu me aceitar e de eu me abraçar, porque antes foi bastante dolorido. Então eu resolvi que estava na hora de vir conversar sobre isso aqui com vocês, porque eu penso aí que de repente eu posso estar contribuindo para alguma pessoa, mas lembrando que ninguém tem obrigação de nada, ninguém tem obrigação de falar nada, eu tô aqui por livre e espontânea vontade fazendo isso, tá, gente? Eu estou segura, eu estou tranquila, deixando isso bem claro para vocês, e a gente sempre tem que colocar isso na balança, pensar no que é melhor pra gente primeiro, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a literatura LGBTQIA+, e a relação dela comigo em especial. Mas antes de começar aqui, pessoal, se inscrevam nesse canal se ainda não se inscreveram. Eu quero ver se eu consigo voltar a fazer mais vídeos pra vocês com frequência agora que eu tô me sentindo melhor, tô me sentindo mais soft, mais tranquila. Então, se vocês querem algum tipo de vídeo, comentem aqui, deixem aqui nos comentários pra mim, que é muito importante vocês falarem comigo. Deixa o joinha de vocês aqui no vídeo, compartilha com os amigos, me conta aqui a tua história se tu quiser nos comentários, tá? Convido vocês a virem conversar comigo, eu adoro conversar com vocês, como eu já comentei. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal, é isso, né? Convido vocês também, gente, a acompanharem o Crialité nas outras redes sociais, que eu parei aqui um pouquinho com o canal, não foi muito tempo, mas eu parei uns dias. Tirei umas férias, mas eu continuei nas outras redes sociais, que é o TikTok, né, vai estar aqui na descrição do vídeo, o Instagram e o Twitter, vai estar tudo aqui na descrição. Clicando ali no link, vocês conseguem ir pra lá e conseguem me acompanhar por lá também, que eu tô fazendo muita coisa, por isso eu cansei, talvez, tá bom? Eu espero vocês por lá, então, e agora vamos começar aqui esse vídeo, porque eu separei coisas muito legais aqui pra falar pra vocês, e eu acho que eu tô bem empolgada pra fazer esse vídeo. E chegou o momento é esse. Bom, gente, pra começar eu queria comentar pra vocês como é que era a minha relação com conteúdos LGBT, QIA+, muito tempo atrás, há uns bons anos atrás. Quando eu tinha basicamente uns 12, 13 anos, talvez até mais, eu não tenho muita certeza dessa linha do tempo pra falar pra vocês. Eu não conseguia, antigamente, consumir muito esse conteúdo, tá? Na verdade, na literatura, eu não cheguei a ficar tão próxima da literatura LGBT nessa época. Eu tinha mais proximidade com filmes, não que eu não tivesse acesso a ela, mas é que eu não tinha muito essa curiosidade, eu não tinha muito... Como é que eu posso explicar pra vocês? Eu não conseguia, eu não chegava até ela por causa que eu era muito sozinha na literatura, sabe? Eu não tinha muito contato com booktubers, só depois de um período que eu fui ter, que eu fui conhecendo novas histórias, então assim, eu ia na livraria, que era onde eu comprava basicamente, quando eu ia em Porto Alegre, que é a cidade aqui perto, eu comprava os livros que eu via ou que eu já sabia, ou uma continuação que eu já estava lendo, tipo um Percy Jackson da vida, um Harry Potter. Naquela época era basicamente isso então. Mas eu tinha bastante contato com filmes, o que eu tinha muita dificuldade de assistir, por conta de que eu não conseguia, talvez, conversar comigo mesma, me deixar falar comigo acerca dessas questões. Eu passava muito tempo desejando coisas que me fizessem esquecer que talvez isso fosse realidade. Eu lembro que tinha um filme, mas isso foi um tempinho depois, que eu não conseguia assistir na época, que era Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é um filme nacional muito bacana. Hoje em dia eu já assisti, já tive meu momento com a história, e apesar de não viver uma experiência semelhante, era uma coisa que funcionava meio que como um gatilho pra mim, eu posso dizer assim. Porque aquilo me deixava mal, me deixava pensando sobre mim, e na época eu queria evitar pensar sobre mim, pensar sobre a bissexualidade. Na verdade, na época eu nem sabia bissexualidade, era tudo muito extremo, né? Era uma coisa ou outra. Mas aí então, passando assim pro ano de 2020, não sei o que aconteceu, uma tecla apertou na minha cabeça, assim, me deu um estalo, e eu comecei a consumir bastante conteúdos LGBT a partir de contos nacionais de autores que também são LGBT. E aí eu conheci o conto que vocês já sabem que eu gosto muito, que é da Letícia Dias, Mesmo Que Eu Vá Embora, que assim eu tenho como referência de um dos primeiros contos, assim, que me despertou esse sentimento bom e que eu falei, putz, é aqui que eu preciso ficar.
E aí, a partir de então, eu comecei a procurar mais contos que me entregassem isso, histórias também, livros, enfim. Comecei a consumir mais conteúdos em filmes, séries, e comecei a esperar por isso nos livros, em tudo que eu encontrava. Tudo que eu queria ler, tudo que eu queria assistir, envolvia personagens LGBT, eu queria que tivesse representatividade, e aí eu fui indo para outros caminhos também, procurando entender, procurando mais conteúdo assim que me deixasse tão bem quanto aquela história me deixou quando eu li a primeira vez. Esse é um conto, gente, da Letícia Dias que eu comentei, que eu já falei várias vezes aqui no canal. Se não me engano, eu falei aqui no canal na época em que eu li ele, mais ou menos pertinho ali eu fiz uma recomendação que eu gostei muito. São duas meninas que elas são amigas, elas fizeram amizade através de um blog, e uma delas vai apresentar um trabalho na cidade da outra, e elas descobrem ali que a amizade não é mais suficiente para elas, e elas acabam se apaixonando, né? É um conto, assim, que tem pontos de felicidade, mas tem aquele pinguinho de esperança, melancolia também no meio do caminho. Então foi uma coisa que me arrebatou, me pegou de surpresa, e eu falei assim, nossa, uau, sabe? 2020 foi um ano que, assim, eu comento que eu não me descobri uma pessoa bissexual, eu aceitei que eu sou uma pessoa bissexual. Muito dessa conversa que eu consegui ter comigo mesma, que foi um momento muito difícil pra mim, veio através de booktubers, de amigas, de amigos. Muitas pessoas que eu conheci através da comunidade aqui no YouTube me ajudaram, conversaram comigo, vieram falar comigo. Eu consegui encontrar pessoas que conversaram comigo, que respeitaram, que entenderam, isso na minha vida pessoal e também aqui no Booktube, que foi aonde, assim, eu me senti bastante acolhida. Mas eu queria comentar pra vocês que durante esse processo algumas coisas aconteceram, algumas histórias encontraram comigo, eu encontrei com elas, alguns autores encontraram comigo também, que eu queria citar aqui pra vocês, que eu acho que seria legal. Então eu vou começar falando aqui pra vocês da Becky Albertalli. O livro que eu vou falar é de Com Amor, Simon, que eu li há muito tempo atrás, faz muito tempo mesmo que eu li esse livro, só que na época ele não teve tanto peso pra mim quanto hoje em dia ele tem, sabe? Eu não sei se na época eu senti tanto impacto quanto eu percebo hoje em dia de como ele me influenciou. Mas eu queria citar a Becky Albertalli aqui em específico por conta da carta que ela fez, onde ela falou sobre ser uma pessoa bissexual, sobre a vida dela, e eu tava no meu trabalho quando eu li aquela carta, e eu quase chorei, eu falei, meu Deus do céu, sabe? Mas aquela carta me impactou também, eu tinha muito medo, gente, de como as pessoas iam reagir. E eu li aquela carta pensando assim, eu já tinha naquela época conversado comigo mesma, pensado comigo, e eu pensava assim, meu Deus, o que as pessoas vão falar? Como é que as pessoas vão reagir? Porque pra mim pode não ter sido uma mudança tão grande, porque eu sempre tive isso intrínseco em mim. Só que por muito tempo eu fui cruel comigo, eu fui dura, não fui nem um pouco legal. Fui uma pessoa que me destratei nesse ponto, eu considero isso pelo menos, eu tento fazer a minha paz com isso, porque eu não posso mudar nada. Mas se torna inevitável pensar que se eu tivesse contato com a literatura que eu tenho hoje em dia, antigamente, talvez as coisas fossem diferentes. Talvez as coisas fossem completamente diferentes do que elas são hoje em dia, mas a gente não pode ficar se apegando nisso, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem agora, né? Então eu quero citar mais alguns livros aqui pra vocês que tem aqui, eu não vou conseguir citar todos, gente, tá? Mas eu queria falar só sobre algum deles, é uma desculpa, na verdade, pra eu vir conversar e ter esse diálogo aqui com vocês. Gente, essa é a primeira vez que eu tô falando sobre isso com vocês, então vocês me perdoem se eu falar demais, se eu me equivocar em alguma coisa, tá? Me perdoem, converse comigo nos comentários. Não me xinguem, não precisa me xingar, esse vídeo aqui é pra gente conversar de uma forma mais descontraída, pra gente se conhecer, então a gente pode dialogar tranquilamente, civilizadamente, tá? Não precisa ofender ninguém nos comentários. Eu separei aqui 3 livros que eu acho que vocês devem conhecer, porque eu já falei muito sobre eles aqui no canal. Acho que um deles não falei tanto. Evelyn Hugo, É Assim que se Perde a Guerra do Tempo e Rádio Silêncio. Alice Oseman, eu não tenho nem o que comentar, né, gente? Alice Oseman é a autora de Rádio Silêncio, e Rádio Silêncio tem uma conversa muito grande sobre vários assuntos importantes. Até hoje o que eu li da Alice Oseman eu adoro, mas eu trouxe mais Rádio Silêncio aqui pra comentar sobre Heartstopper, porque eu não tenho físico, né? E Heartstopper, a gente encontra um personagem ali que tá se descobrindo bissexual, e eu me senti simplesmente acolhida, porque naquela história são pessoas LGBT simplesmente se amando. Existem algumas coisas mais sérias que acontecem durante a história, questões que a autora aborda que são muito importantes também, mas a gente encontra em diversas partes da história aquele final feliz, sabe? Aquela certeza de que tu não vai ficar sozinho, de que tu vai ter alguém contigo, porque o medo é ficar sozinho em algum momento.
e o medo de não ser aceito, e o medo de ser machucado. Então é bastante complicado, porque a gente não sabe aonde a gente vai encontrar apoio. Eu, por exemplo, nunca imaginei que eu fosse encontrar apoio aonde eu encontrei. Encontrei apoio nos lugares que eu achava que eu ia encontrar, mas encontrei apoio também em lugares que eu nunca imaginei que eu fosse estar. E isso é muito legal também. Eu queria citar aqui o livro mais recente que eu li, que é Romance Sáfico, né? Romance entre duas mulheres, que eu tenho procurado muito por contos, por livros. Inclusive tem um conto que eu gosto muito, que eu li recentemente, que é assim, meu Deus, é Temos Nosso Próprio Tempo, da Lili Lua. Temos sim a protagonista, que é a Vera, saindo de um relacionamento abusivo, muito abusivo ainda inclusive, e se descobrindo uma pessoa bissexual e se apaixonando por uma mulher. Ela volta no tempo, gente, tem viagem no tempo, assim como esse livro aqui também, que nós temos as nossas queridíssimas Red e Blue, numa ficção científica, onde elas trabalham para agências diferentes e trocam cartas ali escondidos na surdina. Elas são inimigas, na verdade, gente, mas elas acabam se apaixonando. É uma história linda, poética, melancólica, é tudo que eu gosto, por isso que eu favoritei essa história, ela é muito importante para mim, por conta de tudo isso, por conta de eu estar num ponto agora onde eu consigo me sentir leve, gente, lendo uma história. Eu consigo pegar uma história de paixão, de amor LGBT e me sentir bem. O mesmo aconteceu comigo lá em 2020, quando eu tava lendo 1 Milhão de Finais Felizes. Eu tô citando aqui pra vocês essas histórias, gente, por conta do conteúdo, por conta de eu ter lido elas num momento certo, eu sinto isso. Mas não que eu tenha vivido situações iguais às dos personagens, tá? E naquela época, quando eu li o livro do Victor Martins, eu até fiz um vídeo aqui pro canal, que eu li na MLI do ano passado, e foi uma experiência super legal. Foi uma experiência muito gostosa. Eu terminei aquele livro assim, pensando, sabe? Nossa, como é bom encontrar uma coisa que te faz bem, te faz feliz e superar aquelas coisas que ficaram no passado, superar os medos, superar aquela insegurança de admitir para si mesma e estar em paz, porque brigar consigo mesmo, lutar contra si mesmo é uma das piores guerras que eu já lutei. Foi uma coisa que durou anos, foi uma coisa muito difícil, gente, foi uma coisa muito dolorida na minha vida e que eu gostaria de ter apagado, gostaria de ter feito de forma diferente, mas naquela época eu era muito sozinha, ninguém nunca soube disso, tanto é que a primeira pessoa que eu contei foi pro Felipe, e olha, nós começamos a namorar em 2017, eu devo ter começado a contar isso pra ele em 2019, não, eu contei pra ele ano passado, eu acho. Acho que foi isso, tudo no mesmo ano, em 2020 foi reviravolta. Então hoje eu já não sinto que é uma coisa assim que eu vejo com dor quando eu olho pra trás. Quando eu lembro do ensino médio, quando eu lembro das coisas que eu sentia, quando eu lembro do ensino fundamental, sei lá, eu não olho mais com maus olhos que nem eu olhava na época em que eu vivia, onde eu pedia, pelo amor de Deus, que eu arrumasse um namorado pra esquecer as coisas que eu estava sentindo naquele momento. Evelyn Hugo também foi uma história que, apesar de eu ter algumas questões com alguns pontos da narrativa, conversou bastante comigo nesse ponto também. É uma história já mais sofrida aqui pra personagem, por causa que tem um relacionamento sim. A Evelyn Hugo é uma mulher bissexual, então a gente encontra aqui esses pontos na história, só que de uma forma mais sofrida, digamos assim, uma forma mais dolorida. E isso me fez lembrar do passado também, isso me fez pensar várias coisas enquanto eu lia. Apesar de eu gostar muito dessa história, eu tenho sim os meus pontos com ela em alguns momentos, mas eu acho que é possível continuar gostando da história e reconhecer esses pontos em específicos dela. Eu já fiz uma resenha sobre a Evelyn Hugo aqui, que eu, se não me engano, gente, faz muito tempo que eu fiz, mas eu acho que eu comentei alguma coisa do tipo por lá pra vocês, não tenho certeza. Um conto muito gostoso que eu li recentemente, que me fez sentir bem, que me fez sentir tão leve, que eu tava precisando encontrar a história, é o conto do Cami, Camila Cerdeira, Física do Amor. É uma história leve, é uma história bonita, é uma história divertida, de amor entre duas mulheres também, o encontro das duas, como é que tudo se dá, a paixão, enfim. Ai, gente, tem tanta história, tanta coisa que eu já vivi ao longo do último ano pra cá, tanto lugar que eu já conheci com as histórias, tanta coisa que eu aprendi e tô aprendendo. Quero consumir cada vez mais conteúdos LGBT, principalmente nacionais, contos nacionais, e poder trazer aqui pra vocês essas experiências, né? O conto do Cami eu comentei pra vocês no vídeo passado aqui de leituras, então vocês podem conferir também. Tudo que tiver vídeo aqui no canal eu vou deixar na descrição do vídeo e nos cards pra vocês. Então, gente, eu queria dizer pra vocês assim, queria encerrar esse vídeo falando pra vocês que hoje em dia eu tô muito mais feliz comigo mesma, eu tô muito mais confortável, confiante, eu tô muito feliz de ter conseguido espaço pra mim,
de ter conseguido me escutar, de ter finalmente me abraçado e ter feito o que eu não tive maturidade para fazer quando eu era mais nova, talvez até por ser muito nova. E na época eu nem tinha tido experiências ainda, mas eu tinha desconfianças. E eu queria deixar meu agradecimento para vocês, pessoal, que estão aqui comigo, que se dispõem a ouvir o que eu tenho a dizer, que ouviram esse relato aqui hoje, que conversam comigo, que me dão apoio, que me dão carinho, pessoas que estão comigo presencialmente, pessoas que me encontram virtualmente, que são pessoas muito importantes para mim também, as Sensamigas principalmente. E eu quero agradecer muito de verdade o carinho que eu recebo, todo mundo que veio falar comigo. Saiba que cada pessoa que comentou alguma coisa comigo, que veio falar comigo, que perguntar como é que eu tava, eu guardo com muito carinho isso e eu agradeço demais a atenção, a preocupação de vocês comigo, tá? Eu tô bem para falar sobre isso e eu tô muito feliz de ter conseguido conversar. Espero que a gente possa dialogar mais sobre isso futuramente e dar mais abertura para consumir autores e conteúdos LGBTQIA+. E eu acho que é isso então, gente. Muito obrigada mesmo, se preservem, se cuidem, se permitam, gente, conversar consigo mesmos a respeito de qualquer coisa. Eu espero voltar logo aqui com vocês com mais conteúdo, mais vídeo aqui pro canal, tá? Muito obrigada mesmo pela atenção, gente, pelo carinho, pelo apoio, por tudo, tá? Meu beijão pra vocês e até o próximo vídeo aqui do Crialité.